Muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde hoje será o nosso segundo dia do estudo da obra Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a autoria de André Luiz. Aqui neste canal nós já realizamos o estudo da obra Sinal Verde e agora iniciamos com análises sobre mais um compêndio iluminado trazido ao nosso plano material por André Luiz, Agenda Cristã. Ontem nós fizemos a introdução, o prefácio, as primeiras palavras dessa obra, por assim dizer, de Emmanuel, e hoje nós vamos ao seu primeiro capítulo, Imperativos Cristãos. Nós vamos observar, se nos recordarmos de nossa conversa ontem, que Emmanuel disse-nos que essa obra não era um ementário cheio de pretensões, não era de forma alguma uma oportunidade que cátedras fossem ditadas, não era um colocar de ordens, mas, acima de tudo, um convite à reflexão, para que assumíssemos as estradas, os nossos caminhos, percebendo o quanto nós somos os construtores das nossas histórias. Refletir para modificar, modificar para melhorar, melhorar para crescer, crescer em amor. Essa é uma tarefa de auxílio que essa obra ajudar-nos a sobremaneira. E nós vamos aqui adotar a mesma metodologia que adotamos quando do estudo da obra Sinal Verde. Nós vamos fazer a leitura do capítulo e depois nós tentaremos retornar ponto a ponto com os comentários sobre os ensinos ali alocados por André Luiz. E contamos, logicamente, com a participação, com os comentários, com o auxílio de todos os que nos acompanham, pedindo desde já que expandam esse estudo, convidem mais pessoas, enviem esse estudo para a lista de contatos, para que essa mensagem possa alcançar cada vez mais corações. Estaremos aqui todos os sábados e domingos, impreterivelmente, às 10 horas da manhã. Aqueles que nos acompanharam com a obra Sinal Verde já podem dizer que estudaram um dos livros maravilhosos da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e aqueles que ficarem conosco até o final da obra Agenda Cristã também já poderão dizer que terão estudado mais um livro. Capítulo 1. Imperativos Cristãos. André Luiz irá dizer: Conceição, bom dia, minha irmã, a minha irmã querida aqui de Patos de Minas. Diene, deixa eu dizer a você, procure no nosso feed de notícias, né? Você traz aqui talvez um problema técnico, vá até o nosso feed de notícias, porque é interessante nós explicarmos, prestemos bastante atenção, é interessante nós explicarmos como funciona o algoritmo da rede social. Talvez ele não vai colocar no seu feed de notícias, na sua tela inicial, a nossa live. Então será preciso que você venha até o nosso feed, o nosso mural, ou até o nosso IGTV e encontre. E quanto mais pessoas comentarem, quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas enviarem para outras pessoas, mais nós teremos aquilo que é chamado de relevância. E mais esse conteúdo ficará à disposição para outras pessoas. A rede social, ela funciona como uma sociedade. Nós precisamos comentar, nós precisamos falar, nós precisamos deixar exposto para que o conteúdo alcance ainda mais pessoas. Nós precisamos trabalhar por isso. Se nós queremos fazer crescer, nós precisamos trabalhar com isso, por isso. Portanto, é o que eu sempre falo, eu peço aqui encarecidamente, se você gostou, está gostando desse conteúdo, se você quer que nós continuemos a produzir esse tipo de conteúdo, você precisa nos ajudar. Esse não é um trabalho individual, não é um trabalho sozinho. Eu preciso
O Instagram do Espiritismo 24 Horas precisa da ajuda de vocês. Como é que nós estamos acostumados a lidar com a rede social? Nós simplesmente passamos o dedo na tela. Mas quando eu gosto de um conteúdo, e acredito que um conteúdo elevado nós estamos precisando muito hoje em dia, quando você se identifica com aquele conteúdo, para um pouquinho nele, dá 2 cliques na tela, curte aquele conteúdo, faz um comentário, torne aquele conteúdo relevante para que ele possa, então, alcançar mais pessoas. O trabalho não é feito sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. O Espiritismo 24 Horas precisa da ajuda de vocês. Esse trabalho não irá crescer sem a ajuda de vocês. Então é por isso que sempre pedimos aqui encarecidamente. Alessandra, minha irmã, beijo no seu coração, saudade de você. O Arley é uma pessoa que nos ajuda muito aqui a construirmos essa relevância. Bom dia e muito obrigado por sempre ser um semeador tão positivo em nosso canal. Capítulo 1, Imperativos Cristãos. André Luiz irá então dizer a todos os nossos corações: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Essas são as palavras de André Luiz, que nós voltaremos ponto a ponto. Maria Moreira Rasta, bom dia. Reusa, querida irmã aqui de Patos de Minas, beijo no seu coração, Reusa, a gente está com muita saudade, viu? Tudo de bom, um abraço fraterno a você. O primeiro imperativo cristão que André Luiz indica-nos: aprende humildemente. Parece-nos que o gênero humano é uma taça cheia de conteúdos. E em uma taça cheia é muito difícil colocar mais informações. A tarefa de aprender precisa primeiro do reconhecimento de que nós sabemos muito pouco ou quase nada. Por isso a primeira recomendação, o primeiro imperativo cristão de André Luiz é: aprende humildemente. Quando você está conversando com alguém, escute. Nós estamos com atenção plena? Você está com atenção plena? Meus amigos, quanto tenho visto em conversas, em reuniões, enquanto uns falam, outros estão nas telas dos seus celulares e apenas voltam a sua atenção quando lhes é concedida a chance em falar. Não sejamos assim. Todos precisamos escutar. Aprendemos muito mais quando escutamos, quando ouvimos atentamente, do que quando falamos. As pessoas estão amando ouvir o som das suas próprias vozes. Saibamos também apreciar o som das vozes dos outros. Todos temos algo a acrescentar nas vidas uns dos outros. Portanto, quando estivermos na tarefa de aprender, tenhamos a humildade em reconhecer que o conhecimento não pertence a nós, que não sabemos de tudo, que na verdade sabemos muito pouco, que na verdade não sabemos quase nada. Portanto, humildemente aprendamos. Ensina praticando. Não basta apenas falar, é preciso fazer. Não basta apenas indicar, é preciso caminhar. O maior ensino está na prática.
Algo que sempre coloco aqui quando o doutor da lei, em algumas traduções, o escriba, mas temos aqui a certeza, aquele homem versado, aquele varão versado nos conhecimentos da lei mosaica, pergunta para o Cristo qual o maior mandamento da lei, e escuta do Cristo uma repetição de Levítico e Deuteronômio, ele se surpreende. Se surpreende não por nunca ter ouvido aquelas informações, mas porque ali estava um jovem que, além de falar, praticava. Ao final do Sermão sobre a Montanha, nos textos do evangelista Mateus, é-nos colocado que a multidão se surpreende porque ele não falava como os escribas e os fariseus do seu tempo. Ele praticava. Até os dias de hoje buscamos compreender, e durante toda a nossa história, e muitos séculos, muitos milênios por vindouros, procuraremos compreender a palavra do Mestre, a palavra do Rabone, a palavra do Cristo, porque ele ensinou praticando. A melhor forma de ditar uma lição, a melhor forma de passar para frente uma lição é praticá-la. Palavras que não são acompanhadas pela prática são lições vazias, que se perdem nas areias do tempo. Palavras, ensinos acompanhados pela prática ficam no coração de todos nós e modificam as estradas de muitos. Administra educando. Administra a tua vida, fazendo com que ela transforme-se em um manancial de luzes para aqueles que te cercam. Administre as situações, as circunstâncias que te cercam de forma iluminada, para que essas luzes possam alcançar os momentos de escuridão que ainda habitam os corações do teu irmão e da tua irmã. Administra, educando. Ama, edificando. Quem constrói, movimenta o amor. Quem edifica, movimenta o amor. Ame, não da boca para fora. Ame, não conforme as paixões desenfreadas que esse mundo nos acostumou. Ame, entendendo que esse sentimento equilibra o universo, que esse sentimento constrói, que esse sentimento unifica. Edifique através do amor. Teme a ti mesmo. Não tenha temor dos outros, não tenha temor do espaço-tempo, não tenha temor dos inimigos que porventura exteriormente possam surgir. O maior inimigo, o maior adversário a que temos que temer somos nós mesmos. São as nossas imperfeições, são os nossos obstáculos, são as nossas falhas ainda interiores, são os nossos vícios que precisam ser transformados em virtude. Saibamos temer a nós. Temer aquilo que ainda precisa ser transformado, mas não um temer que nos esconde. Sim, um temer que faz-nos ir para frente, trabalhar, caminhando para melhor. Sofre, aproveitando. Ah, meus irmãos, que ensino maravilhoso. Não basta apenas sofrer, é preciso entender o que este momento tormentoso quer me dizer. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec faz um Código Penal da Vida Futura. 33 artigos maravilhosos. E nos artigos de número 16 e 17, ele propõe, muito inspirado, um trinômio para a reparação dos nossos espíritos, para a reconstrução, a regeneração dos nossos caminhos. Nesse trinômio, ele vai indicar arrependimento, expiação e reparação. Se nós pegarmos esses três critérios, nós vamos perceber que a expiação é um processo objetivo, enquanto que arrependimento e reparação são processos subjetivos. E o que quer dizer a expiação ser um processo objetivo?
Se por muito tempo estivermos desrespeitando os mecanismos, as leis eternas, imutáveis e inexoráveis criadas pelo Pai, nós iremos, consequentemente, sofrer as consequências. Portanto, não é da nossa vontade. A expiação irá acontecer. Ela é objetivo, assim como nos nossos códigos legalistas, penalistas, nós temos, por exemplo, matar alguém, pena base, de tantos a tantos anos. E ali o juiz começa então a dosimetria da pena, é um critério objetivo. Nas questões das leis universais, nesse trinômio, nós teremos a expiação como um critério objetivo. Mas não basta sofrer. Não basta apenas sofrer. Se bastasse apenas sofrer, confesso-vos aqui que eu andaria pelas ruas chicoteando-me para que logo estivesse salvo. É preciso entender o porquê eu sofro. É preciso resignar-se. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo de número 5, irá colocar-nos um item chamado o bem e o mal sofrer. Salvo o melhor juízo, uma instrução do Espírito Lacordaire. Perdoe-me se aqui eu estiver enganado. Mas acredito que é uma instrução do Espírito Lacordaire. E lá, esse amigo espiritual, salvo o melhor juízo, indicar-nos-á essa questão. Não basta apenas sofrer. Não basta apenas o processo objetivo. Você que passa por dores, é preciso compreender a raiz, o fundo da questão, o porquê atravessar essa tempestade. E a compreensão da tempestade retira as nuvens densas e faz-nos novamente enxergar o sol que habita em nossos corações. Portanto, sofre aproveitando essa oportunidade abençoada de aprendizado no teu caminho. Fala construindo. Qual o teor da tua fala? Qual o teor do teu dizer? A tua fala eleva ou a tua fala traduz desânimo? A vida é difícil, todos nós o sabemos. E fica ainda mais difícil quando a nossa fala é destrutiva. O verbo, em uma das figuras representativas maravilhosas da Gênese mosaica, nós percebemos que o verbo é criador. Estamos fazendo a luz? Ou estamos construindo trevas através do nosso verbo? Conversamos buscando elevar aqueles que nos cercam, as situações que nos ocorrem, ou estamos sempre piorando as circunstâncias ao nosso redor? O falar é divino, o verbo é divino, o verbo constrói os mundos, tanto exteriores quanto interiores. O verbo harmoniza o universo, tanto exterior quanto interior. Como está a tua fala? Como está o teu verbo? Fala, conversa, construindo. Ouve sem malícia. Quando nós escutamos uma informação, como o nosso pensamento, que é vida, processa aquela informação. Nós buscamos sempre um ato de discordância, de maldade, o nosso espírito está revestido de maldade, ou nós procuramos sempre o atenuar, ou nós procuramos sempre algo de iluminado, mesmo nas situações mais calamitosas que nos são apresentadas. Nós estamos com malícia. Nós estamos ouvindo com malícia. Se ouvirmos com malícia, os dias não serão fáceis, porque acreditaremos que todos se aproximam de nós para abusarem, para nos prejudicarem, para nos fazer algo de mal. E não é assim. Sabemos, logicamente, que há muita coisa difícil nesse mundo. Não negamos.
mas há muita coisa boa. E sou daqueles que acredita, sem ser utopia, sou daqueles que acredita que o bem suplanta o mal. Só que a propaganda do mal é um pouco melhor. Portanto, retiremos dos nossos ouvidos o critério da malícia. Saibamos escutar procurando as melhores informações, as melhores notícias. E assim, saibamos trazer a luz para os nossos passos. Ajuda elevando. Somos aqueles que ajudam para deixar as pessoas que ajudamos sob o nosso chicote, sob o nosso domínio. Olha, eu estou te ajudando. Sabe aquela cena inicial, não sei se as pessoas aqui assistiram a esse filme, mas a cena inicial daquele filme muito famoso, O Poderoso Chefão, que as pessoas vão pedir um auxílio, Dom Corleone, não vou me recordar aqui muito bem, mas as pessoas vão pedir um auxílio e ele sempre responde: eu vou te ajudar, mas chegará um momento em que eu irei cobrar esse favor. E quando eu cobrar esse favor, você precisará atender. Nós estamos sendo Dons Corleones quando ajudamos? Eu vou ajudar, mas ajudo porque um dia precisarei de você. E quando precisar, eu quero que você esteja à minha disposição. Isso é ajudar para dominar. Isso é ajudar para rebaixar. Isso é ajudar para colocar sob o nosso chicote, sob o nosso jugo. E, em última instância, isso não é ajudar. Ajudemos elevando. Ajudemos sem esperar recompensa. Ajudemos pelo simples fato de que somos irmãos. Pelo simples fato de que precisamos lançar o nosso divino, o divino que habita em nós, no coração daqueles que nos cercam. Ampara, levantando. Ao ampararmos os nossos irmãos e as nossas irmãs de jornada, muito mais do que amparar, busquemos talvez observar o que podemos fazer ali, além das nossas capacidades, que permitam com que aquele irmão e aquela irmã saiam, se libertem daquela situação tormentosa em que se encontram. Além de apagarmos um incêndio, de extinguirmos as chamas que consomem os nossos irmãos naquele momento, vamos observar uma profilaxia. O que podemos fazer para que esse incêndio não se repita? O que está em nosso alcance fazer para que essa tragédia não se repita? Lembra o que Emmanuel disse-nos na introdução dessa obra? Não basta apenas espantar as moscas de um foco infeccioso. É necessário extirpar o foco infeccioso para que as moscas não retornem. Então, em meu poder, em meu domínio, claro, entendendo que a palavra final será do outro, porque também se o outro não quiser, não há nada que possamos fazer, além de desejarmos uma boa recuperação e de estarmos presentes para que quando o outro se modificar, nós realizarmos o que estiver ao nosso alcance, mas sempre que estivermos amparando, vamos buscar esse raciocínio. O que eu posso fazer aqui para não apenas extirpar as moscas, para não apenas abanar temporariamente a mosca, mas para eliminar completamente o foco infeccioso que atraiu essas moscas. Isso é amparar, levantando aquele que neste momento em específico encontra-se em uma situação difícil. Passa servindo. Onde quer que estivermos, saibamos servir. Servir é diferente de subserviência. Ser subserviente é como uma mosca morta. Aquela expressão popular. Servir é trabalhar em prol do outro, em prol de uma situação para que ela melhore, em prol de uma circunstância para que ela se transforme em iluminada. Onde quer que nós estivermos, saibamos servir, construindo, não sendo subservientes, não sendo um capacho, um tapete que as pessoas passam por cima de nós. Não é isso. Nós estamos falando aqui de atitude, nós estamos aqui falando de atividade no bem. Onde quer que os nossos passos adentrem, saibamos servir.
Ora serenamente. Não se aproxime do Pai, não se aproxime de Deus de forma desesperada. Por mais que a situação a isso o convide, saibamos educar e adestrar os nossos sentimentos para nos aproximarmos de Deus de forma equilibrada. Orando serenamente, e aqui já trazendo o próximo ensinamento, e pedindo com juízo. Há um ditado maravilhoso: quer fazer com que um homem, uma individualidade caia, dê a ele tudo o que ele pede. Uma criança, se você der a uma criança tudo o que ela pede, você está ali criando um ser talvez sem responsabilidade, porque ela perde a noção das coisas. Nós somos crianças espirituais, então vamos tomar muito cuidado com os nossos petitórios e vamos entender que recebemos de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que precisamos para a nossa evolução naquele momento. Portanto, saibamos orar com serenidade, entendendo que Deus já está cuidando de todas as situações, que todos os caminhos já estão preparados para o nosso melhor. Espera trabalhando. Não aguarde, uma expressão que eu utilizei ontem, não aguarde deitado eternamente em berço esplêndido. Os santos, os anjos, os espíritos superiores, os nobres amigos, os mentores espirituais vão fazer por mim. Aguarda ser resignado ou resignada, mas trabalhe. Faça por onde? Eu estou numa fome hoje. Alguém vai fazer o almoço para mim, só tem você na sua casa. Nós estamos com fome espiritual. Nós temos necessidades espirituais. Nós temos que ser resignados e entender que tudo ocorrerá no seu tempo, mas nós precisamos trabalhar. Sim, o tempo é o maior remédio para as enfermidades da nossa alma, mas nós temos que trabalhar. Não é esperar na passividade, não é esperar na inatividade, é esperar fazendo por onde e saber que no caminho tudo vai se acertando. Crê, acredita agindo. Tens fé em Deus? Sim, tenho, mas age. Opera. Tu és construtor do teu caminho, da tua estrada. Os teus passos são feitos por você. Não se exima da responsabilidade, não coloque nas mãos do outro, ou não coloque nas mãos do Criador, algo que está em tua responsabilidade. Creia, tenha fé, uma fé de fides, uma fé de fidelidade. Respeite os preceitos divinos nos teus passos, mas age. Não fique parado. Com essa crença, munido por essa crença, sustentado por essa fé, haja. Haja. Um recorte. Juliana, bom dia, minha irmã. Muita saudade de você, um abraço em você, um abraço no Wesley, um abraço nos meninos e um beijo no seu coração. Que bom que você está aqui hoje. Confia, vigiando. Confie, porém vigie. Observe. Observe o que está te acontecendo. Seja consciente de quem você é, das situações que te cercam. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Há quanto tempo nós estamos dormindo? Há quanto tempo nós estamos simplesmente en passant? Acorde. O que eu te peço é que você acorde. É que você se liberte. É que você vigie. Chega. Não dá mais para ficar sonolento. Não dá mais para ficar sem nada a fazer. Não dá mais para esperar. Vigie. Assuma responsabilidades. Confie, mas faça algo. Há séculos nós estamos dormitando. Não é mais o momento. Não é mais o momento. O momento é do trabalho. Saia do teu casulo.
Não se esconda mais no teu casco. Faça algo pelo teu universo. Confia, vigie, trabalhe. Recebe distribuindo. Não faça como aquele que recebeu um talento e guardou, enterrou. Porque quando fores cobrado, trevas exteriores. Ora, tudo que nós recebemos é para distribuir. Apóstolo Paulo: o Altíssimo distribui os dons para benefício da coletividade. Uns têm o dom da palavra, outros o dom da cura, outros o dom de profetizar, outros o dom de interpretar as escrituras, mas todos têm um dom. Você tem um dom, não se ache sem dons. Não se ache um derrotado, você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Você não está à mercê da sorte. Você possui dons que foram amealhados pelo Altíssimo e que precisam ser distribuídos. Portanto, tudo aquilo que você receber, entenda, não é para ser enterrado. Não é para ser utilizado com egoísmo, apenas para o teu proveito e o proveito dos seus, mas sim para a grandiosidade da coletividade. Recebe, mas distribui. Atende com gentileza. Você não sabe a dor que o outro está passando. Você não sabe que talvez a tua gentileza, a tua palavra de gentileza, é a palavra que vai salvar o dia do teu irmão e da tua irmã. Portanto, sempre que alguém lhe procurar, mesmo que este alguém lhe procure com pedras nas mãos, seja gentil. Porque é talvez a tua gentileza que vai abrir uma estrada, que vai permitir um caminho iluminado para o outro. Atenda sempre com gentileza. Coopera sem apego. Ajude sem escravizar. Una-se sem prender. Livre-se do apego. Você coopera porque da glória divina, as balizas subatômicas, o universo deve ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Nós somos todos peças de um quebra-cabeça divino. E nós vamos nos encaixando, nós vamos nos complementando, nós não vamos dominando, nós vamos cooperando para dessa forma nos elevarmos ao Pai. Coopera sem apego. Socorre melhorando. Quando você socorre e convida o outro a melhorar-se, você também está a se melhorar. Quando você ajuda, você também está a se ajudar. Na verdade, sejamos aqui bem claros, quando ajudamos, estamos muito mais sendo ajudados. Sempre disse isso aos companheiros das casas espíritas, que tinham a coragem em dizer: estou indo agora para o trabalho da casa espírita para ajudar. Nós estamos muito mais sendo ajudados. Sempre disse isso, por exemplo, quando tive a alegria de participar dos trabalhos da reunião mediúnica, no qual a Conceição, a Reusa foram companheiras muito amáveis, companheiras que nos ajudaram muito no nosso desenvolvimento. Sempre conversávamos sobre isso. Inclusive, a Conceição, preciso aqui dizer, a Conceição me trouxe uma frase que eu nunca esqueci. Uriel, nós estamos aqui muito mais para auxiliar, muito mais para sermos auxiliados pelos amigos espirituais, inclusive por aqueles que aqui aportam em sofrimento, do que para ajudar. Eu nunca esqueci esse ensinamento da Conceição. Portanto, quando nós ajudamos ao outro, nós estamos muito mais ajudando a nós mesmos, porque estamos reaquecendo a nossa essência em amor, porque estamos iluminando a nossa estrada. Examina, salvando, e esclarece, respeitoso. Examine as situações sem o olhar de crítica, sem o olhar de julgamento. Se eu estivesse naquela situação, eu faria diferente, mas você não está. E veja bem, talvez se você estivesse naquela situação, você faria diferente. Sim, muito pior do que o outro está fazendo. Cairia em quedas mais
fragorosas do que o outro caiu. Portanto, examina não para criticar, não para condenar, não para atormentar ainda mais, mas sim para salvar através de um esclarecimento respeitoso, de um esclarecimento indulgente, de um esclarecimento que abraça, de um esclarecimento que conforta, de um esclarecimento que consola, de um esclarecimento que ama, de um esclarecimento que convida ao outro a também amar. Semeia sem aflição. Entenda que podemos semear, mas o tempo da colheita é de Deus. Quantos de nós não querem semear no coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs de jornada e querem também colher? Nós semeamos uma boa palavra, semeamos uma boa notícia, semeamos um conselho que muito nos fez bem e queremos que também faça bem ao outro. Mas o tempo da colheita é um tempo divino, porque cada solo é diferente. Nossos solos são muito particulares. Os nossos solos são muito individuais, porque os nossos solos são adubados, regados com as nossas experiências íntimas, não apenas de uma vida, mas de um conjunto de existência. Portanto, semeie, mas não se desespere. A colheita virá no tempo de Deus. Estuda aperfeiçoando. Tudo o que estudarmos que seja para a nossa melhoria e que seja aplicado para o nosso progresso. Que o nosso estudo não seja para ofender ao irmão que não estudou. Que o nosso estudo não seja para termos palavras bonitas nos lábios, para impressionarmos com o nosso verbo aqueles que nos escutam. Que o nosso estudo seja para meditação. Que o nosso estudo seja para reflexão e que através dessas meditações, através dessas reflexões, nós saiamos dos nossos casulos de ignorâncias e nós saibamos despertar as belas borboletas iluminadas que existem em nossos corações. Estuda aperfeiçoando. Caminha com todos, não se isole, não se isole. A vida não é para sermos, Livro dos Espíritos, esclarecer-nos-á sobre isso. A vida não é para termos um ascetismo, não é para nos isolarmos no meio das matas. A sociedade é uma lei. Viver em conjunto é uma lei. Portanto, não nos isolemos. Saibamos caminhar lado a lado, ombro a ombro. Saibamos, importante dizer, sermos do mundo, sem sermos do mundo. Se aqui estamos, é porque aqui precisamos estar. Não para manter um status quo defeituoso, mas para que através da nossa informação, para que através do acender a nossa candeia, nós convidemos aqueles que estão ao nosso redor a também acender as suas próprias candeias. Imaginem se Jesus tivesse isolado-se. Se Jesus não tivesse vindo até nós para trazer os seus ensinos, as suas palavras e o seu amor. Quanto mais nos elevemos, mais estejamos no meio das multidões, sem estar propriamente dizendo no meio das multidões, mas trabalhando em prol da coletividade, porque tudo o que recebemos é para ser distribuído. Avança auxiliando. Quando avançar, não se esqueça de duas coisas. Primeiro, que há muitos que estão à frente de nós, que ainda temos muito o que aprender, mas há muitos ainda que se encontram na retaguarda. E o universo vige, trabalha, desenvolve-se pela base da cooperação em amor. Portanto, sempre que avançar, estenda a mão. Portanto, sempre que avançar, ofereça a mão. Portanto, sempre que avançar, perceba que a corrente é infinita, que iremos ainda muito aprender, mas também temos muito o que ensinar. E assim vamos nos complementando, e assim vamos nos elevando cada vez mais. Age no bem geral. Não tenha particularidades para o bem. Não tenha particularidades para a prática da caridade. Farei o bem para X, porque X faz o bem para mim. Não farei o bem para Y, porque Y não faz o bem para mim. Não tenha particularidades na prática do amor, porque a prática do amor não contém em si
particularidades. Saibamos agir no bem geral. Saibamos agir no bem da coletividade. Saibamos agir para todos e não apenas para nós mesmos e para alguns. Corrige, mas corrige com bondade, porque uma correção cheia de julgamentos muito mais afasta, muito mais convida o outro a continuar naquele erro, nem que seja por birra, do que auxilia. Corrija, mas tenha sempre na correção, nos lábios, traços perfumados de amor. Não deixe que a correção seja uma atitude de superioridade. Sou melhor que você, portanto estou assim ao fazer. Não. Corrija aproximando aquela pessoa que porventura esteja em erro. Corrija abraçando aquela pessoa. Corrija confortando. Corrija entendendo que talvez naquele momento aquela pessoa não irá se modificar, mas que as tuas palavras, o teu exemplo, o teu ensino e o teu amor ficarão plantados, sedimentados no espírito daquela pessoa. E quando o solo estiver preparado, aquela semente irá frutificar, sempre no tempo divino. E chegamos no último ensinamento de André Luiz com os nossos recados já habituais. Primeiramente, todos os nossos estudos da obra Agenda Cristã ficarão disponíveis em nosso canal do YouTube Espiritismo 24 Horas, assim como estão disponíveis os nossos estudos da obra Sinal Verde. E você que lá for, não se esqueça, 3 detalhes muito importantes. Inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo e compartilhe as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas discussões. Vamos gerar relevância para atingir cada vez mais corações. Segundo, você que está aqui conosco no Instagram do Espiritismo 24 Horas, encaminhe esse estudo para outras pessoas. Colabore conosco, nós pedimos encarecidamente. Se nós queremos ver essas mensagens cada vez mais distribuídas, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos da colaboração de todos que estamos aqui. Tivemos aqui 90 pessoas conosco simultaneamente. Se cada um fizer uma corrente do bem, convidando outras pessoas, curtindo as nossas mensagens, comentando, compartilhando, nós vamos levar isso para mais e mais corações. Portanto, sozinhos nós não trabalhamos. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. E terceiro, nós dizemos sempre, nós temos um estudo em nosso podcast no Spotify, Espiritismo 24H, onde nós estamos ali analisando a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu mais pormenorizado teor. Nós estamos lendo os textos, nós estamos comentando com muita paciência, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e contamos com a sua presença. Combinados? Esse trabalho não existe sozinho. Sem vocês, esse trabalho não existe. Então eu peço encarecidamente a ajuda de cada um de vocês. Último ensino de André Luiz: perdoa sempre. Sempre trabalhemos o perdão. O perdão é um dos aspectos da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? 886 do Livro dos Espíritos. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O perdão é um dos aspectos da caridade. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o que Paulo nos oferta. Podemos ter tudo, podemos tudo praticar, podemos ter todas as riquezas. Se não tivermos caridade, nada seremos. Se não tivermos o amor em movimento, nada seremos. Sem o perdão, não somos caridosos. Sem o perdão, não aprendemos a amar. Portanto, que fique como lição para a semana que se inicia. Perdoemos sempre. Muito obrigado a todos os que estiveram presentes conosco nesses quase 50 minutos de estudo do capítulo 1º, Imperativos Cristãos. Final de semana que vem, sábado e domingo, às 10 horas da manhã, continuamos as nossas análises sobre a obra Agenda Cristã de André Luiz. Beijo no coração, que possamos perceber mais cedo do que nunca que nós somos o caminho iluminado,
e que nós somos a transformação que queremos ver operada neste mundo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.